Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Este é o terceiro conteúdo do dia. Já tivemos o programa Pauta com meu amigo Vitor Monteiro na parte da tarde, a live, redação do Bandeira ao vivo. E neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo sobre a preparação adequada do Glorioso, visando as últimas 6 partidas da temporada de 2024. Pois é, galera, o Botafogo tem mais 5 jogos pelo Brasileirão, é líder da competição com 68 pontos, 4 a mais que o vice-líder Palmeiras, que tem 64, e o Botafogo tem 5 pontos a mais que o Fortaleza, terceiro colocado. Além disso, o nosso Glorioso está na final da Libertadores, a ser disputada no último dia deste mês de novembro, dia 30, lá no mais monumental em Buenos Aires. O Fogão vai pegar o Atlético Mineiro. E para isso, o time precisa voar fisicamente, precisa estar bem tecnicamente, taticamente, aquele entendimento, e claro, tem que estar bem também mentalmente. Já vejo um início de polêmica com alguns torcedores, claro, pensando no Glorioso, reclamando da folga de 4 dias dada pela comissão técnica aos jogadores. Temos jogadores convocados, são 6, o Savarino na seleção da Venezuela, Almada na Argentina, Bastos em Angola, Gatito Fernandes no Paraguai, Luiz Henrique e Igor Jesus na seleção brasileira. Mas os outros estão de folga e depois voltarão para o Botafogo, vão treinar muito e assim o Glorioso se prepara não só para a partida contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão no próximo dia 20 de novembro, mas para as outras partidas da competição nacional e para a final da Libertadores contra o próprio Galo. Galera, tem muita gente capacitada trabalhando no Botafogo. O técnico Arthur Jorge é capacitado. Preparador físico também, o auxiliar da preparação física também, fisiologista também, psicólogo também. Como o Palmeiras tem profissionais muito capacitados, como Fortaleza tem profissionais muito capacitados. Falei a respeito disso na live. Outro dia, muitos torcedores do Palmeiras estavam reclamando das folgas. O Palmeiras, gente, na última sexta-feira, passou por cima do Grêmio. Fisicamente, mentalmente, tecnicamente, taticamente, fez o que quis. Ganhou apenas por 1-0. Poderia ter sido mais. O Botafogo termina jogos em altíssima intensidade. Assim foi contra o Cuiabá. A bola não entrou, já fizemos as análises, as críticas necessárias, mas o Botafogo fisicamente está muito bem, só faltam 6 jogos para a temporada acabar. No Fortaleza, profissionais muito capacitados. A estrutura do Palmeiras é excepcional. A estrutura do Botafogo hoje é muito boa e vai melhorar. A estrutura do Fortaleza é muito boa, mas não é parecida com a do Palmeiras. E o Fortaleza enfrenta Bahia e Vitória no Nordeste e sai viajando pelo Brasil, que é um país continental. E uma equipe com menos recursos que Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Atlético Mineiro, está na terceira posição, viajando demasiadamente com 63 pontos. Depois de ter disputado também Copa do Brasil, Sul-Americana. Então, tem profissionais capacitados no Fortaleza, tem profissionais qualificados no Palmeiras. E no Botafogo, que está 4 pontos à frente do segundo colocado, Palmeiras, também. Botafogo finalista da Libertadores, também tem profissionais que estão trabalhando, estudando diariamente, buscando o melhor para o nosso clube. Tivemos uma parada para a data FIFA lá em setembro, galera. O último jogo do Botafogo, antes daquela parada para a data FIFA, foi contra o Fortaleza, vitória do Glorioso por 2-0 no Newton Santos. Valia a liderança. 31 de agosto, vocês veem, o Botafogo jogou contra o Fortaleza e venceu por 2-0. Pois bem, vamos à tabela agora das eliminatórias. O Brasil jogou no dia 6 de setembro, se bem me lembro, no Couto Pereira. 6 de setembro, 1-0 no Equador. E no dia 10 de setembro, o Brasil perdeu para o Paraguai por 1-0. Luiz Henrique estava na seleção brasileira, Gatito Fernandes estava na seleção paraguaia.
Então, o Botafogo voltou a jogar. Vamos botar novamente a tabela do Campeonato Brasileiro. No dia, vamos lá. Ó, 31 de agosto, 2-0 no Fortaleza, parada para a data FIFA, 2 jogos da seleção. O Botafogo voltou a campo no dia 14 de setembro, 2 semanas depois, e venceu o Corinthians por 2-1. O Botafogo tinha dado 6 dias de folga. O Savarino também estava na seleção venezuelana, Bastos na seleção angolana. 6 dias de folga, depois treinamento e preparação. Sabe o que aconteceu depois do retorno da data FIFA? Além do 2-1 no Corinthians, Botafogo jogou pela Libertadores contra o São Paulo, no outro meio de semana, no Newton Santos. Foi muito bem no primeiro tempo. Sabe-se lá como o Glorioso não goleou o tricolor paulista em casa. O jogo terminou 0-0. No final de semana seguinte, hein, galera? O Botafogo enfrentou o Fluminense e venceu por 1-0 no Maracanã. O Fluminense joga sempre no Maracanã, o Botafogo só de vez em quando. E o gol? Aos 49 da segunda etapa, com o Gregory marcando o Felipe Melo dentro da área do adversário, roubando a bola e dando passe para o Luiz Henrique fazer o gol. 1-0 Botafogo. Então, o Glorioso hoje completa 3 meses de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, vencendo jogos após ter dado folga e, claro, ter se preparado também com tranquilidade para o dificílimo Campeonato Brasileiro e para a Libertadores. Na quarta-feira seguinte, não vou colocar aqui na tela também, que daria mais trabalho ainda, o Botafogo foi ao Morumbi enfrentar o São Paulo pelo segundo jogo das quartas de final da Libertadores. Abriu o placar, 1-0, jogou bem, caiu de produção na segunda etapa, tomou o gol de cabeça do Caleri, foi para os pênaltis, jogadores tranquilos, batendo os pênaltis. Claro, o Vitinho não bateu bem, isolou a bola, mas o Glorioso passou pelo São Paulo e foi para as semifinais da Libertadores. E no Campeonato Brasileiro, o Botafogo, depois, claro, de ter se desgastado bastante, jogou mal contra o Grêmio, com jogadores poupados que poderiam estourar. Imaginem se não tivessem folga. Que Marlon Freitas, Gregory não entraram em campo, Igor Jesus entrou no final da partida, Júnior Santos voltou naquele jogo, depois ficou um tempo fora, até retornar recentemente contra o Vasco. Imaginem sem a folga. Isso falando de parte física. Parte mental, a gente sabe também que é muito importante. 0-0 com o Grêmio. No dia 28 de setembro. E no dia 5 de outubro, o Botafogo foi ao Paraná e venceu o Atlético Paranaense. 1-0 fora de casa. Veio nova data FIFA. Para quem não foi convocado, mais 6 dias de folga. E o Botafogo só retornou a jogar contra o Criciúma. Antes, vamos agora colocar a tabela das eliminatórias para lembrarmos quais foram os jogos da seleção brasileira na data FIFA de outubro. Fabiano, você está passando a mão na cabeça de quem faz o planejamento? Não, eu estou constatando fatos. O Botafogo tem profissionais que, dentro da temporada, conseguiram, inclusive, corrigir a rota, porque lá atrás o planejamento não estava legal. A pré-temporada do Botafogo não foi muito boa, talvez com metade do elenco que está aí hoje, 7 dias praticamente. Tínhamos o preparador físico, o Ed, bom preparador, do Thiago Nunes, troca de preparador físico também influencia. Então, estou falando sobre profissionais qualificados que são importantes para que o Botafogo esteja onde está agora, com a torcida tão esperançosa pelos títulos. Queremos muito os títulos. Vamos lá, eliminatórias, outubro, a seleção brasileira venceu o Chile fora de casa, Igor Jesus e Luiz Henrique, jogadores do Botafogo, preparados fisicamente, tecnicamente, taticamente, psicologicamente, no dia 10 de outubro. Na sequência, o Brasil fez 4-0 no Peru, Luiz Henrique entrando muito bem também, Igor Jesus jogando bem, Luiz Henrique dando assistência, fazendo gol, Igor Jesus dando assistência para o Luiz Henrique. Isso foi numa terça, dia 15 de outubro. O Botafogo tinha jogado contra o Atlético Paranaense
no dia 5 de outubro. Então, vamos botar na tela a tabela do Brasileirão, galera. 5 de outubro, o Botafogo voltou e empatou no Maracanã, lotado, 65 mil pessoas, com o Criciúma. 1-1. Tá vendo aí, Fabiano? 6 dias de folga, empatou. E a parada anterior, com os resultados que o Botafogo teve, incluindo classificação para as semifinais da Libertadores. Um jogo vai apagar os jogos anteriores e vai apagar o jogo seguinte, porque na quarta seguinte o Botafogo venceu o Peñarol por 5-0 no Newton Santos. Quando o Criciúma, tecnicamente, o time não foi tão bem, criou algumas oportunidades e o Tiquinho fez o gol aos 45 da segunda etapa. Fisicamente, o time estava bem. O problema foi o apagão e tomar o gol logo em seguida, deixando a torcida naquele dia bem chateada. Na Libertadores, poucos dias depois, 5-0 no Peñarol. E o Botafogo segue invicto no Brasileiro. Vamos para cima. Dias depois, o Botafogo respondeu também no Brasileirão, vencendo o Red Bull Bragantino por 1-0 na casa deles. Fabiano, o Bragantino tá mal, eu sei. 0-0 com o Palmeiras, um pouco antes do Bragantino jogar com o Botafogo. O Fogão foi lá, gol do Gregor e assistência do Romero, 1-0. Time reserva na Libertadores praticamente, derrota no Uruguai, 3-1, classificação garantida e tranquila para a final da Libertadores. Então, o Botafogo voltou a campo na terça-feira da semana passada e fez isso aqui no Vasco, 3-0. E no último sábado, um resultado frustrante contra o Cuiabá, 0-0 no Newton Santos, com o Botafogo em cima o tempo todo, tentando fazer o gol. Não saiu, deveria ter saído. Obviamente, o Botafogo tinha que ter aproveitado a oportunidade contra o Cuiabá, mas a preparação foi feita e o Botafogo venceu 7 jogos em 11 no Campeonato Brasileiro, empatou 4 depois da derrota para o Juventude no dia 11 de agosto. Nós estamos no dia 11 de novembro. Tem profissional de qualidade trabalhando no Botafogo, tem profissional corrigindo rota, tem profissional observando todo o contexto, o cenário, eles têm as métricas, os índices, a tecnologia, eles têm o contato diário com os atletas, eles estão no clube o tempo inteiro, estudando, trabalhando. Então agora o Botafogo vai ter a folga de 4 dias e vai voltar a se preparar. Fabiano, mas se o Botafogo não vencer o Atlético Mineiro, não vai ser por conta da folga. Futebol tem várias nuances, vários aspectos, mas aqui nós trouxemos um vídeo mostrando que as folgas foram importantes. Eu não sei se sem essas folgas um pouco mais longas, o Botafogo estaria com 4 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, se o Botafogo poderia estar com essa vantagem, na verdade, sobre o Alviverde, sobre o Fortaleza. Não sei se o Botafogo estaria na final da Libertadores, porque o Botafogo chega ao meio de novembro voando fisicamente. O Botafogo chega ao meio de novembro bem psicologicamente, entendendo cada vez mais o jogo taticamente, o que tem que fazer, e tecnicamente, muitos jogadores bem, outros oscilando, que é natural em qualquer equipe. É claro que o Botafogo precisa confirmar com o título, mas eu estou falando aqui sobre o que está sendo feito no caminho. O processo está sendo bem feito. Os profissionais estão trabalhando realmente de maneira adequada. Então, vamos aqui só passar a notícia que saiu no GE e eu estou no Fogão Net, que repercutiu. Na sua tela, só um momento. Aqui, ó. Eu consegui tirar da tela, mas vamos lá, galera. Vou colocar na tela de novo a notícia importante sobre as folgas. Peraí. Botafogo mantém planejamento e dá folga de 4 dias ao elenco em data FIFA. O Botafogo não mudou o planejamento. Após o empate sem gols com o Cuiabá no último sábado pelo Campeonato Brasileiro, o elenco terá 4 dias de folga e vai se reapresentar na próxima quinta-feira, 14 de novembro. A informação é do site GE. A programação é a mesma das últimas datas FIFA. Na verdade, foram dados 6 dias de folga nas últimas 2 datas FIFA, com dias para descanso após maratona intensa de jogos. Após o período, o time terá partidas seguidas até o fim da temporada.
Já os 6 jogadores do Botafogo convocados para as seleções não terão folga e são dúvida para o duelo contra o Atlético Mineiro, dia 20. São eles: Luiz Henrique, Igor Jesus, Thiago Almada, Savarino Bastos e Gatito Fernandes. São os dias mais importantes da história do Botafogo. O Glorioso precisa ganhar, precisa ser campeão e a gente torce muito por isso, galera. E aqui, diariamente, a gente vai debatendo o Botafogo de maneira equilibrada, trazendo opiniões, informações, análises, mas, claro, lendo os comentários de vocês aí no chat com muito respeito e educação. Estamos juntos, saudações alvinegras, aquele abraço. Amanhã tem pauta, amanhã tem live, amanhã tem vídeo. Dali fogão. Fui! Fogo!